Olá pessoal, tudo bem? Como estamos? Tudo beleza? Fala um pouquinho sobre os xaropes, né? Esse período chuvoso que acaba cometendo muita gente, onde ela tem uma gripe mal curada e acaba a produção de muco, xarope, seja ele na garganta ou no pescoço. Como é que a gente resolve isso? A gente sabe e percebe que tem muitas pessoas que é apaixonada por determinados medicamentos. Um exemplo, tem a bromexina, tem a acetilcisteína, tem a Ambroxol, né, tem o Pod-D, tem o, deixa eu ver outros aqui, a cebrofilina, carbocisteína, SPEC, então, tem uma infinidade de medicamentos, né, sejam eles fitoterápicos ou medicamentos industrializados. O ideal é que você chegue na farmácia e procure saber do farmacêutico. Conte, fale para ele qual é o seu problema e ele vai poder resolver da melhor forma possível. É um medicamento, os xaropes normalmente são medicamentos de venda livre. Se você não tem acessibilidade difícil ao médico, o farmacêutico está lá para poder resolver a sua questão. Aí a gente vai para um detalhe. O catarro, normalmente, ele é produzido ou aqui nessa região da garganta, né, essa região, ou na caixa do peito, né, ou então aquela tosse de cachorro. Como é que a gente trata isso? Tem pessoas que, quando está com catarro no peito, ela acaba desenvolvendo um problema respiratório, né, não consegue respirar direito, principalmente os mais idosos têm esse problema. Então precisa eliminar esse catarro. Tem catarro no peito que ele é acompanhado de tosse produtiva, aquela tosse que só acontece no período noturno. Então possa ser que ele esteja com um catarro proveniente de uma gripe mal curada, junto com uma tosse alérgica, né? Então são vários questionamentos que só você chegando na farmácia, conversando com o farmacêutico, para ele poder organizar tudo isso. Mas de toda forma, vou mostrar para vocês aqui dois xaropes que têm propriedades excelentes, né, independente de marca. Vou falar da substância, não estou fazendo propaganda de marca, né? Eu tenho outros mais ali, mas assim, tem o da CIMED, tem a cebrofilina, que tem tanto para criança quanto para adulto, e tem o acetilcisteína também, que serve tanto para criança, tanto para adulto. Fazer uma ressalva aqui. Os medicamentos para criança, né? Vou falar criança, tem criança que infelizmente o bebezinho, ele tem contato com outras pessoas que estão gripadas, acaba tendo esse processo de produção de catarro, né? Produção de secreção. E é necessário você estar fazendo a lavagem sempre. Entra com medicamentos, né? O médico pediatra vai passar o medicamento para ele. Mas muitas vezes essa criança, essa mãe, ela não tem condições de levar ao médico, a gente não sabe qual motivo, e vai à farmácia ter esse tipo de informação. É importante lembrar que tomar cuidado com criança, né, com meses de nascido, 3 meses, 4, 5 meses, até 1 ano, porque ela não sabe cuspir, ela não entende, ela não sabe. O catarro está na garganta, ela pode asfixiar quando você faz uso de medicamentos expectorante, entendeu? Então os medicamentos expectorantes, que vai ajudar a emulsificar o catarro e ele vai expelir, você vai escarrar o catarro e jogar para fora. Essas criancinhas, elas não têm essa habilidade, ela não sabe fazer isso. Aí você precisa usar dispositivos, né, para aspirar esse catarro, para que ela não venha a asfixiar. Essa é a verdade. Mas assim, isso aí é preciso, tem acompanhamento médico, o médico vai explicar tudo direitinho, né? Caso precise mais de uma orientação farmacêutica, uma orientação profissional, você vai na farmácia e o farmacêutico ele vai te orientar da melhor forma possível como agir em situação dessa. Que até porque precisa usar um medicamento para expelir o catarro, né? E fazer a lavagem também. Então vamos lá. A cebrofilina,
esse medicamento aqui. Esse medicamento aqui, ele é ideal para a pessoa que está com catarro na garganta, né? Catarro aqui nessa região. Ele vai causar ele vai umidificar o catarro e vai fazer com que o catarro ele fique desprendido dessa região aqui e você consegue eliminar com facilidade, né? Ele é um expectorante e emulsificante. Então esse xarope, ele é ideal para isso. Cuidado se for utilizar para uma criança. E se for utilizar para criança, procurar saber do médico prescritor como fazer o uso dele de uma forma correta. E no momento da ação, né, a ação esperada do medicamento, você precisa ser orientado também. Infelizmente, aqui na farmácia chega praticamente 90% das mães sem essa explicação, né? E a gente farmacêutico, passa essa informação para ela, porque está na receita, só foi receitado e não foi passada a informação. A gente sabe que existem profissionais que têm essa preocupação, essa habilidade de informar, enquanto outros não têm, né? Independente da profissão, seja ela medicina, seja ela farmacêutica. E é isso aí. E aqui tem o xarope acetilcisteína. Ele serve também tanto para criança, né, e serve também quanto para o adulto. Então, quando os respectivos estão com catarro no peito, a acetilcisteína é um medicamento xarope ideal para fazer todo esse processo, retirar o catarro do peito, fazer a emulsificação, fazer a fluidificação, né, do catarro, e aí você consegue expelir o catarro para fora com facilidade. As dores serão menos, você vai forçar menos, né? Porque quando você está com dor, você está com catarro no peito, você acaba forçando, porque você tosse direto, e aí vem as complicações respiratórias, e ele ajuda nisso aí, nesse processo todo. Mas Paulo, eu já usei esses remédios, e agora meu outro problema é que eu estou com tosse seca, irritativa e constante. Tem outros medicamentos para isso, né? A tosse, esses dois medicamentos, a cebrofilina e a acetilcisteína, não vai ser efetivo para isso. Aí você já precisa entrar com outro medicamento. Mas cada caso é um caso, né? Tem tosse seca e irritativa, que ela é referente ao processo da tosse constante, das dores que você sentia no pulmão. Aí você tem dois medicamentos aqui, que é a dropropizina, que tem para criança e para adulto, e tem a bromexina também, né? São dois excelentes medicamentos para esse tipo de situação, onde ele vai melhorar a sua tosse, né? Esse bromexina também ele é um expectorante. Ele vai fazer uma vai descongestionar aqui toda essa região e vai melhorar aliviar a tosse e, consequentemente, expelir o catarro. Mas ele é mais efetivo na parte de aliviar a tosse seca, né? Bromexina. E a dopropizina, aqui é sensacional esse remédio aqui, entendeu? Tosse seca, irritativa, pode utilizar esse medicamento, dopropizina ou bromexina. Mas Paulo, eu tô com uma tosse constante e acontece muito no período noturno, né? Aí já é uma tosse alérgica. Período chuvoso, às vezes dependendo da localidade da sua casa, deixa a casa úmida e com mofo. Aí começa a produção de mofo. E aí você precisa usar um medicamento que é um antialérgico, né? Antialérgico. Aí você tem a loratadina, que é isso aqui. Você tem a desloratadina e tem a fexofenadina, né? Que é esse aqui. Então são remédios excelentes para tosse alérgica, somente para tosse alérgica, né? Aí está falando aqui de tosse alérgica.
Ele serve para alergias também, mas o vídeo aqui, ele está sendo mais específico em relação à tosse, né? A catarro, produção de catarro, de secreção. Então, você pode estar usando esses medicamentos. Como você vai distinguir isso? Conversando com o farmacêutico. Você vai dialogar, vai explicar para ele qual foi o período que você esteve com a secreção ou não teve secreção. É assim, com a conversa, fazendo a anamnese, ele vai diagnosticar e vai ver qual é o melhor medicamento para você. Se é a tropropizina, bromexina em relação à tosse seca, ou se é a loratadina, desloratadina ou fexofenadina. Entendeu? É isso. Agora, um detalhe. Todas as vezes que você tiver, né, tem pessoas que têm o hábito de tomar banho quando está com secreção e assoar o nariz, né? Prende uma das asas do nariz e faz aquele movimento de assoar o nariz. Esse é um movimento, essa é uma prática que pode ocasionar um problema no seu canal auditivo, entendeu? A gente tem um canal aqui, ó, que ele quando você está com a boca fechada, ele fica aberto, né? E se você faz o movimento de fechar a asa do nariz e assoar, com o intuito de escarrar, o catarro pode entrar no ouvido médio e aí você vai ter um outro problema. Você já está com um problema em relação ao catarro e aí o catarro já vai para o seu ouvido, você vai gerar um outro problema, então já é uma outra situação. Então, o ideal é você simplesmente escarrar e jogar e cuspir o catarro, é verdade? E não fazer esse processo de assoar, não pode fazer isso. No máximo, fazer esse movimento aqui. Ok? Então o vídeo é sobre isso. Espero que tenha ajudado aí você que é estudante de farmácia, você que é balconista, você que é farmacêutico e você, dona de casa, né? E dono de casa também, e tem ajudado esse vídeo. Com o intuito é esse, é a gente poder ajudar e estar melhorando o uso do medicamento para não ter complicações maiores. Muito obrigado, siga aí. Futuramente a gente vai colocando mais vídeos que ajudam a sociedade, ok?